Goiás mais uma vez joga mal dentro de casa contra os seus adversários diretos pela briga dentro do Z4, como já havia falado para vocês. Achar que o Goiás iria ganhar todos esses jogos na teoria mais acessíveis dentro da Serrinha era uma total utopia, pelo que o time já havia apresentado, por exemplo, nos jogos contra o Coritiba, contra o Cuiabá também, que a gente tem que falar a verdade, venceu na sorte e hoje até um jogo relativamente mais ofensivo na segunda etapa, mas que certamente poderia ter combinado também com outra derrota frustrante dentro de casa para um time que terá uma sequência muito dura pela frente, né? No vídeo de hoje quero comentar aqui com vocês o que foi esse empate dentro de casa de 2-1, nada de muito desespero, mas assim, o que já era óbvio de um time ruim, limitadíssimo para uma Série A de Campeonato Brasileiro, sem preparação, sem um meio campista para a criação das jogadas, natural esse tipo de desastre jogando dentro de casa contra um adversário direto e que inclusive poderia ter saído com um placar bem pior. Só antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações, conferir também nossos outros vídeos aqui no YouTube do Goiás News, onde já gravei inclusive alguns interessantes nesse final de semana, vou estar deixando na tela final, assim como o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, que vai estar aqui embaixo na descrição, beleza? Bora começar então o nosso vídeo de hoje para falar sobre um pouco dessa análise dessa partida, inicialmente com o resultado. Obviamente, a gente olha ali na tabela. Antes do jogo contra o Coritiba. Teria o Coritiba em casa, o Palmeiras fora, o Avaí na Serrinha e depois visitando o Atlético Mineiro. A gente de cara já tenta jogar o mais favorável possível, coloca ali, 2 vitórias em casa e 2 derrotas normais jogando fora de Goiânia, né? Mas eu já não via com esse olhar, eu sabia que o Goiás ia derrapar ou no Avaí ou no Atlético Goianiense na outra rodada e assim por diante, tá? Quando eu até fiz aquela conta aqui com vocês, que o Goiás precisaria de mais 5 vitórias, né, uma coisa assim dentro desse sentido, 4 vitórias e outros 5 empates, e aí a gente já olha jogos assim como América Mineiro em casa, Juventude, tem Atlético Goianiense, tem Avaí, tem o Botafogo, tem o Fortaleza, já dá vontade de riscar ali e colocar 3 pontos certamente, mas pelo que o time vem apresentando, principalmente nesses jogos diretos dentro da Serrinha, qualquer um ali um pouquinho mais sensato poderia ter certeza, né? O Goiás não vai ganhar todos esses jogos dentro da Serrinha e hoje ficou até barato, poderia ter saído derrotado, né, para um adversário direto. Não é um resultado assim desastroso, eu não gosto de pensar assim dessa maneira, a diretoria que vem pagando o preço, né, por fazer um time que por pouca coisa o Goiás não consegue ter um time um pouquinho mais qualificado, enfim, chegando agora também tanto o Johnny Lucas quanto o Marquinhos Gabriel. Quero gravar um vídeo também, possivelmente na segunda-feira, falando a respeito desses detalhes, mas certamente 2 jogadores que poderiam ajudar demais nesse meio de campo do Goiás, né? Enfim, para a tabela de classificação, o time esmeraldino permanece ali na zona intermediária, 26 pontos somados até o momento. A tendência é que fique a uns 4, no máximo ali 3 pontos de distância da zona, isso porque ainda teremos uns jogos diretos, inclusive nesse sábado, Cuiabá e Juventude, a tendência é que o Cuiabá vença esse jogo, vai aos 23 pontos, Atlético Goianiense e Botafogo, lá no Rio de Janeiro. Tô com a cara que o Atlético vai ganhar esse jogo, mas enfim, vamos torcer para um empate, né, ou uma vitória do mandante. Outras partidas que eu acho que pode complicar o Goiás vai ser Ceará e Fortaleza. Acho que o Fortaleza também ganha esse clássico na teoria fora de casa, né? Então o primeiro time dentro da zona ficaria ali com 23, o próprio Avaí, ou até mesmo se tudo der certo, com o Coritiba com 22 pontos, ou o próprio Cuiabá, até mesmo Fortaleza, caso empate. Então o Goiás chegando a 26 não é assim o final do mundo, já que o time é muito limitado. Na minha opinião, se o Goiás tivesse 23 pontos hoje já era de levantar a mão para o céu e agradecer, já que tem 26, é fazer o máximo possível para chegar nos 45, né? Não dá para jogar a toalha dessa forma também, mas assim, ter essa consistência da pontuação que sempre é importante. Agora teremos um jogo fora de casa, muito complicado contra o Atlético Mineiro, mas como falei para vocês, nessa importância da regularidade, acho que apesar de não ter feito uma grande partida, continuar pontuando e não deixar um time também direto encostar na tabela de classificação já é um primeiro passo para um time que estava meio perdido na primeira etapa, né? Então vamos comentar aqui sobre o primeiro tempo. O Goiás que começou com uma escalação um pouquinho diferente, 2 volantes, o que na teoria era até compreensível, até gostei quando eu vi a escalação, porque eu imaginei o seguinte, vai deixar o Sávio um pouco mais livre lá pelo lado esquerdo, o Matheus Salles poderia cobrir muito bem ele naquela região também, e o Felipe Bastos fazendo uma função central, já que o Avaí, obviamente, é um time mais velocista, tem uma boa qualidade também, é só ver os passes que o Bruno Silva hoje deu, nenhum jogador do Goiás, nem titular, nem no banco, nem que já vestiu a camisa aí nos últimos 3 anos, não conseguiu dar, né, porque o cara é revoltante demais, cara, você vê um time com William Post, Bruno Silva, Bruno Cortez, caras muito experientes que, assim, na teoria são contratações ruins, mas nem isso o Goiás tem, né, para uma disputa de Série A. Enfim, começou ali o jogo com uma partida meio morna, o Vinícius fora também fez muita falta, já que não tinha essa referência pelos lados do campo. Quem tinha a bola tentava
propor um pouquinho o jogo, tanto pelo lado do Goiás ou até mesmo o Avaí, e o time na defesa buscando o contra-ataque. Até que o Goiás conseguiu chegar ali relativamente com algum perigo. O Rafael Vaz foi o primeiro a chutar, né, pela equipe do Avaí, uma cobrança de falta aos 6 minutos. Depois ali, ainda no primeiro tempo, o Goiás tentou algumas bolas com o Pedro Raul em um escanteio aos 7 minutos, né? Enfim, o Goiás sempre buscando muitos lançamentos, praticamente nulo o meio de campo, tanto na criação de jogadas, por exemplo, com o Luan Dias, que não fez absolutamente nada no jogo, mais uma vez, e que eu nem culpo o jogador. Você querer contratar um cara que jogou no Água Santa, na Ponte Preta, para ser o titular, o camisa 10 na Série A do Brasileirão, aí com todo respeito, né? Se ele fizer 2 partidas boas dentro do Campeonato Brasileiro, já tá bom demais. Já fez isso, né? Para falar a verdade. Contra o Fluminense, jogou muito bem dentro de casa, e também contra o São Paulo. Não é culpa do jogador, é como que a diretoria quer que um cara desse seja o armador da criação, enfim, que faça chover dentro de casa, é impossível, né? Então, jogando muito mal, mais uma vez nessa partida, acho que pode ser uma alternativa, por que não, no segundo tempo, né, para o técnico Jair Ventura. Na marcação também, sempre muito perdido, o Avaí tocava uma bolinha ali, o Goiás não fazia aquela pressão lá na frente, e 2, 3 passos já colocava um jogador na região intermediária. O Felipe Bastos é até bom, é até um jogador relativamente inteligente, tem um passe também calibrado, mas quando é para marcar, nossa senhora, é um cara lento demais, né, não consegue acompanhar os jogadores. E o Avaí já vinha escapando naquela região central, ou principalmente no lado direito. O Maguinho voltou muito mal ao time, né? Acho que a pior partida aí do Maguinho com a camisa do Goiás, até conseguiu alguns lances ali na frente, mas defensivamente, nossa, errou demais da conta, não costuma dar esse tipo de vacilo naquela lateral direita, né? Então foi por ali mesmo que aconteceu o lance do pênalti. O Goiás, que vinha já sofrendo um pouco depois da paralisação técnica, né? Ali por volta dos 29 minutos, e até mesmo no escanteio, um lance perigoso, por exemplo, do Paulo Guerreiro. Na sequência também outras bolas perigosas passando ali dentro da pequena área, e logo em sequência aquele pênalti que, assim, o Avaí é o time que mais tem pênalti no campeonato, dá até raiva disso, né? O Avaí só tem pênalti, só faz gol se for de pênalti, inacreditável, mas tem um bom trabalho também por trás. Não dá pra gente falar sem isso, né? E o Goiás é o time que mais faz pênalti do Campeonato Brasileiro. Então já era óbvio, eu já até falei no pré-jogo de hoje, né? O Goiás iria ter pênalti nesse jogo, e possivelmente pelo lado do Avaí. Não foi diferente, né? Um pênalti assim ridículo do Maguinho. Na minha opinião não é pênalti, porque o cara vai juntamente com o ombro, não tem lógica dar um pênalti daquele. Mas enfim, né? Dando essa situação, o Bisoli não erra nenhuma. O Tadeu dificilmente pega pênalti na partida, e abrindo, né, esse placar de 1-0. O primeiro tempo até poderia ter sido pior, o Goiás não conseguiu fazer nenhum tipo de pressão, principalmente ali no goleiro Vladimir. Se eu não me engano, a única finalização, né, acredito que foi do Felipe Bastos, né, que ele deu aquele chute aos 23 minutos. O Dadá Belmonte também, vira e mexe, tentava arriscar, foi até um bom presságio do que aconteceu no segundo tempo, mas um time muito modesto, não conseguia ter meio de campo, assim como foi, por exemplo, contra o Coritiba. O Goiás vem jogando mal demais contra os adversários que são recuados, né? Um time que chega para se defender na serrinha vem levando uma certa vantagem, já que o Goiás não consegue propor o seu jogo. Para o segundo tempo, o Jair Ventura sempre é um cara assim que a gente pode falar que ele escala o time com alguma outra peça duvidosa, mas é um cara que não fica batendo, dando murro em ponta de faca, né? Ele sempre muda o time para melhor, e nessa vez também não foi diferente. Entrou aí o Nicolas na vaga do Luan Dias, e também o Vinícius no lugar do Felipe Bastos. Na minha opinião, o Goiás sempre tem que jogar assim, com 2 centroavantes, já que o time é ruim mesmo, não vai ter criação por baixo. Por que não começa com 2 centroavantes desde o comecinho e joga essa bola na área, né? Não adianta iludir que o Luan Dias vai pegar uma bola, dar caneta e chutar de longe pro gol. Não vai fazer isso, nunca fez. Não vai ser agora no campeonato mais difícil aqui pelo Brasil que o cara vai conseguir. Nem é culpa do jogador, novamente batendo nessa tecla, né? Não se pode começar uma Série A do Brasileirão tendo 2 promessas, até bons jogadores do Água Santa, sendo titulares, esperando que vai entregar toda a partida, né? Então por que não joga assim? Começa já com o Nicolas e o Pedro Raul lá na frente, e outros jogadores como, por exemplo, o próprio Sávio, que é até bom no cruzamento, o Felipe Bastos, que começou ali na primeira etapa. Enfim, acho que essa deve ser a característica de jogo do Goiás, que logo conseguiu o seu empate no lance que foi anulado, né, após a revisão ali do VAR. Logo com 6 minutos já deu a cara que aquele lance poderia ser uma pinta ali, né, do que a gente poderia ter durante a partida. Na minha opinião também é outro tipo de lance que, cara, é tão ruim assistir jogo aqui no Brasil, porque a gente comenta mais sobre a arbitragem do que propriamente do que aconteceu dentro de jogo, de bons lances, de boas emoções, ou até mesmo de boas táticas dos treinadores. Não, a gente só fica falando dessa questão de arbitragem, né? Qual seria a diferença se o Pedro Raul não tivesse aquela mão? O Vladimir ia pegar aquela bola? É coisa assim que não dá para entender. Se tá na regra, pelo menos tem que seguir ali um certo critério, né?
e acabou anulando o gol logo naquele comecinho. O Goiás seguiu na pressão, o Avaí também é uma postura ridícula, né, que eu acho assim que não faz sentido. O Avaí tinha dominado o primeiro tempo, beleza, se você, como é, por exemplo, o técnico Eduardo Barroca, até um técnico inteligente, consegue rodar bem mais a bola do que, por exemplo, o Jair Ventura, mas se o time já vinha dominando o jogo, pra que recuar daquele tanto, né? Uma coisa que eu falo do outro time também, porque se fosse pelo lado do Goiás, também ficaria muito chateado, né? Então o Avaí não deu nenhum chute praticamente na segunda etapa, só quando levou o gol e teve um jogador a menos, né? Então, assim, recuou demais, o Goiás foi colocando boas oportunidades também para o técnico Jair Ventura, colocou, por exemplo, o Renato Júnior, que é sempre um cara que entra muito bem no segundo tempo, fazendo aquela pressão lá na parte ofensiva. Teve até alguns outros lances perigosos pelo lado do Goiás, um chute ali do Dadá Belmonte, que ele pegou por cima, né, a bola rolada de trás. Se o Pedro Raul tivesse deixado passar, o Nicolas conseguiria, né, possivelmente teria feito o gol, o Dadá Belmonte mandando por cima, né? Depois disso entrou o Renato Júnior na vaga do Matheus Salles, o time aí sim, né, abriu toda vez de vez, não tinha nenhum jogador no meio de campo para fazer essa intermediação entre a defesa e o ataque, aquele Deus nos acuda, mas que pelo menos assim, se é para jogar feio desse jeito, pelo menos tem característica. Então o Goiás colocou 3 homens lá na frente, o Renato Júnior, também o Pedro Raul e o próprio Nicolas, e lá no outro lado esquerdo, fazendo ali com o Vinícius, né, sendo esse jogador um pouco mais velocista pelo lado esquerdo do campo, pelo menos também ele não teve uma lesão e foi importante nesse jogo na reta final. O Goiás consegue o seu gol, ali ainda na reta final da partida, se eu não me engano com 37 minutos, né, acabei esquecendo de anotar o momento desse gol. É uma bela finalização do Dadá Belmonte, que já vinha merecendo, já havia feito aquele gol bonito também diante a equipe do São Paulo, e nesse próprio jogo diante do Avaí, já havia finalizado 3 vezes de forma ridícula, né, chutando lá por cima. Pelo menos ele valeu a persistência, né, um time que do Goiás que a gente pode cobrar às vezes a falta de qualidade, a falta de técnica, a falta de compromisso da diretoria, e tanto da atual quanto também da passada, mas dentro de campo são jogadores que se entregam pra caramba, e isso a gente deve reconhecer, apesar daquele primeiro tempo meio frouxo, né, que o Goiás ele não estava nem fazendo nada na frente, muito menos lá atrás, tanto é que perdeu o primeiro tempo, né, no segundo foi uma postura diferente, muito por conta também desse recuo ridículo do Avaí, que assim, pro futebol uma coisa dessa, cara, é inaceitável, sabe, foi a mesma coisa que fez, por exemplo, o Coritiba com o Gustavo Morínigo, estava empatando o jogo, parece que os caras aceitaram, assim como o Goiás fez também no segundo tempo, mas aí uma outra realidade com um jogador a menos. Eu acho que isso você não ganha nada, né? Se você tem uma postura que vai ser defensivo e buscar o contra-ataque, até aí tudo bem, né? Mas a partir do momento que você para de jogar bola e deixa o seu adversário crescendo mais, aí é pedir para levar o gol. O Goiás foi competente de buscar ainda no finalzinho, né? Antes dos 40 minutos da segunda etapa, até deu aquele gostinho que poderia buscar uma vitória, mas em 2 lances, assim, essa partida do Goiás hoje foi maluca demais, meu Deus do céu. Se a gente considerar tanto aquele pênalti um duelo ombro a ombro com o Maguinho, aí depois você considera aquele pênalti também que o juiz deu, até pareceu mesmo, né? Se estivesse ali possivelmente no lugar do juiz eu ficaria nessa dúvida, mas você não pode sair apitando assim, pelo amor de Deus, né? O cara, o Sávio encostou ali de ombro na hora, até na partida você consegue ver que ele não pega, porque o jogador, apesar dele ser muitos deles mentirosos, na hora que ele não faz a situação, a reação é na hora, né? Então o Sávio, no mesmo momento, já foi ele reclamando com o juiz, juntamente com o goleiro Tadeu. O árbitro foi lá no monitor e não marcou o pênalti, né? Então, mais uma vez, esses lances absurdos, e na reta final ainda, o Sávio sendo expulso com menos de 1 minuto e 20, a mesma jogada, cara. Aquilo ali é para deixar qualquer torcedor, qualquer técnico, como fez também o Jair Ventura, maluco, né? Uma jogada que beleza, chegando na linha de fundo, você tem que parar. Outra coisa também que o Goiás tem que ficar esperto, que o Sávio não é bom marcador. Isso eu já até havia falado desde as primeiras vezes aqui que eu fiz a análise do jogador. É um cara que pode jogar mais como um ponta do que propriamente um lateral esquerdo. Levou o amarelo na mesma jogada, puxando ali, o Natanael bateu a cobrança de falta e a zaga tirou. Depois, na mesma jogada, uma tabelinha no meio de campo, um baço em profundidade, outro cartão amarelo para o Sávio. Pelo amor de Deus, né, gente? Jogador profissional, Série A do Brasileirão. Levar 2 amarelos em 1 minuto e 20 é para acabar com tudo. O Goiás que até ensaiou uma pressão final, mas jogando com a menos, um time que já estava com 4 jogadores lá na frente, porque foi fazendo as substituições para buscar o empate. O Avaí até mudou sua característica depois que levou o empate, né? Essa postura ridícula aqui no Brasil. O cara só começa a atacar, tava com o jogo na mão praticamente, espera levar o empate para depois buscar o ataque, né? Umas coisas que eu fico revoltado demais. Acho que poderia ser muito mais atrativo, muito mais bonito o nosso futebol por aqui. Enfim, esse erro aí do Sávio, que até fez uma partida ok, não tem como a gente sacrificar, julgar o cara demais, né? Beleza, uma hora ou outra vai errar mesmo, mas assim, é inaceitável, sabe? Era uma partida que dava sim para buscar os 3 pontos
na reta final. Fiquei até com medo do Goiás ter levado um gol ali naquela reta final, naquele tanto de cobrança de falta, mas a defesa foi bem na parte ofensiva e não chegou a ter tanto perigo assim, exceto aquele chute do Eduardo, que se fosse um cara ali com um pezinho um pouquinho mais calibrado, teria levado o gol. Então parece que o Goiás cansou demais, né? Se desgastou demais buscando esse empate. Pelo menos soma mais um ponto, assim como foi, por exemplo, no jogo contra o Cuiabá, na minha opinião, mereceu perder, contra o Coritiba também, e hoje mais um jogo assim que se não é o fator casa, certamente o Goiás teria perdido, pelo menos sair com esses mais um ponto, se a gente considerar os outros jogos muito mais ou menos que fez até aqui na temporada. O campeonato é assim mesmo, né? Vai ter os altos e baixos, nesse momento chega aos 26 pontos, a tendência é que com a finalização da rodada fique ali entre 4 até 3 pontos do primeiro time dentro da zona. Próximo jogo contra o Atlético Mineiro, obviamente adversário duríssimo, mas não dá para entregar assim também de mão beijada, tanto é que o Atlético Mineiro vem sofrendo demais, né, no Campeonato Brasileiro, atualmente é só o 7º colocado, não vem fazendo assim partidas também brilhosas, então quem sabe, né, dá pro Goiás beliscar uma coisinha, apesar de não ser obrigação, né, enfim, deveria ter feito o papel de casa agora nesse jogo contra o Avaí. Então falei aqui com vocês, eu acho que não é uma partida assim pra gente desesperar, vem chegando uns caras aí principalmente importantes para o meio de campo, pelo menos a diretoria não tampou o sol com a peneira nessa reta final de contratação, porque até tem uma posição relativamente ok, não está afundado dentro da zona de rebaixamento, mas precisa sim de mais de reforços, né? O time não consegue criar, não consegue tocar 2, 3 passes seguidos, então assim, parece que o Goiás, se não contratasse agora, eu até gostei tanto do Johnny Lucas, vamos torcer também para a contratação do Marquinhos Gabriel, mas se não chegasse algum tipo de reforço, eu já ia até preparando o coração, porque a chance, né, de rebaixamento com um time tão fraquinho desse é muito grande e muito por conta do momento financeiro, não tem como a gente exigir muito mais coisa do que isso, mas enfim, né, algumas decisões tomadas aí durante a trajetória nos últimos anos. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários desse empate assim meio frustrante dentro de casa, 1-1, é um adversário direto, a gente tende, né, a querer sempre buscar a vitória, mas como falei para vocês, uma partida que a derrota ficou tão próxima juntamente com o Goiás, algumas decisões absurdas da arbitragem, até mesmo dos jogadores dentro de campo, pelo menos soma aí mais um pontinho e vai dando sequência positivamente na tabela. Quero saber sua opinião, o que você mudaria para o próximo jogo, né? Pelo menos o Goiás terá mais uma semana inteira livre de treinamentos até enfrentar o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte. Quero saber sua opinião, quais mudanças você faria nesse time do técnico Jair Ventura e sobre os jogadores que entraram na segunda etapa, quais deles devem ser os titulares. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Confira aqui nossos outros vídeos aqui no YouTube do Goiás News, né? Caso você se interesse também, não seja inscrito, pode se inscrever aqui no canal. Se eu falei alguma outra coisa um pouquinho mais bravo, é que realmente eu fico um pouco chateado demais com essas questões, tanto extra-campo, de arbitragem, CBF, juiz, enfim, e jogadores fazendo corpo mole, essa postura defensiva demais de alguns treinadores aqui no Brasil. Acho que a gente perde muito, né? Sendo um telespectador que busca sempre o melhor para o futebol, enfim, mas faz parte também, dando meus comentários daquilo que eu penso, eu acho que é o mais importante aqui para vocês. Falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!